O diabo não quer que você veja isso. E eu vou começar esse vídeo já te fazendo uma pergunta. Você já percebeu que justamente quando decide buscar mais a Deus, parece que tudo começa a ficar mais difícil? Você decide orar, a distração aumenta. Você decide ler a Bíblia, o sono aparece. Resolve abandonar o pecado e a tentação parece ficar mais forte que nunca. Pois é, e isso acontece com muita gente. Mas muita gente acha que isso significa que é porque está fazendo alguma coisa errada. Mas e se for exatamente ao contrário? E se essa resistência que você sente na mente, nos pensamentos e até nas atitudes do seu dia a dia for um sinal que você está caminhando na direção certa? A Bíblia nos dá uma resposta muito clara sobre isso. Lá em Efésios 6,12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebe? Nossa maior batalha não é contra pessoas, não é contra as circunstâncias. Existe uma batalha espiritual acontecendo mesmo que os olhos não consigam enxergar. E quando alguém começa a levar Deus a sério, essa batalha fica muito mais evidente, a batalha fica mais forte. Isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. É muito pelo contrário, significa que Ele está mais próximo de nós. Significa que existe uma resistência contra quem decidiu sair do caminho de destruição e seguir Jesus. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem dificuldades. Ao contrário, ele disse que no mundo tereis aflições. Ele disse que sempre deveríamos estar preparados com a palavra no nosso coração. Mas também disse que para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa promessa, ela muda tudo. E quando você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Porque agora você entende que a dificuldade não é o fim da história. Ela faz parte do seu processo, da sua caminhada. E pense uma coisa comigo. Se o inimigo pudesse impedir você de buscar a Deus apenas colocando distrações, medos, culpas ou desânimos na sua frente, ele faria exatamente isso. E é por isso que precisamos cuidar da nossa mente. Porque muitas batalhas começam justamente ali, dentro do nosso consciente. Quantas vezes aparecem alguns pensamentos dentro da sua cabeça aleatoriamente dizendo: você não vai conseguir, você já errou demais, você já pecou demais, Deus deve estar cansado de você. Só que nenhuma dessas vozes combina com aquilo que Deus fala na sua palavra. A Bíblia diz que em Cristo nós somos perdoados, nós somos renovados, nós somos limpos. Nós somos amados, nós somos filhos. E isso muda completamente a forma como enfrentamos os nossos dias difíceis, porque o dia mau, ele vem para todo mundo, todos nós temos nossas dificuldades, não é verdade? Por isso é importante permanecer firme na palavra. Não é como uma obrigação, mas como quem sabe que precisa de um alimento. Assim como o nosso corpo enfraquece sem comida, a nossa fé também enfraquece quando deixamos de alimentar o coração com aquilo que Deus diz. E isso é algo interessante. Olha só, em Tiago capítulo 1 diz algo que à primeira vista parece até ser estranho. Se você for olhar bem, parece ser estranho. Mas ele escreve: sintam alegria quando passarem por diversas provações. Não porque sofrer seja algo bom, e não é, mas porque Deus consegue transformar dor em crescimento. As provações fortalecem a fé, produzem perseverança
e formam pessoas mais maduras. E exatamente isso que muitos homens e mulheres de Deus viveram na Bíblia. Se você ler, tem vários exemplos ali na Bíblia. José passou pela prisão antes de viver o propósito. Davi enfrentou perseguições, como eu já relatei isso em outro vídeo, antes dele assumir o reino. Os discípulos enfrentaram oposições enquanto anunciavam o Evangelho. A dificuldade nunca significa ausência de Deus. Na verdade, muitas vezes foi exatamente no meio dela que Deus mais trabalha na vida deles. Isso é um ponto de reflexão, isso é um ponto para nós pensarmos sobre isso. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja olhando apenas para as batalhas, para as lutas que você tem passado, mas Deus está olhando sempre com você e te ensinando isso através de cada luta que você tem passado. Em Romanos 5 também nos ensina que o sofrimento ele produz perseverança, a perseverança fortalece o caráter e o caráter a esperança. Olha como Deus trabalha. Tudo tem um trabalhar, um agir de Deus. Aquilo que parecia servir para destruir, nas mãos dele acaba servindo para te fortalecer. Talvez hoje ainda você não consiga entender isso. E tá tudo bem, não tem problema, um dia você vai entender. Nem sempre a gente entende os caminhos de Deus enquanto nós passamos por dificuldades, enquanto nós passamos por esses momentos. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus continua no controle. Ele nunca perdeu o controle da sua história, da nossa vida, por nem um segundo. Continue sempre focado, olhando para Cristo, olhando para Jesus. Continue buscando a presença dele, continuando firme, mesmo quando parecer difícil. Porque permanecer em Cristo nunca foi uma luta sozinho. Nunca foi você lutar, entrar numa batalha sozinho. E um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que parecia ser o fim foi justamente o que Deus usou para amadurecer sua fé. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários, eu vou suportar. Diga, Deus, me dá força para suportar. Porque isso, o inimigo ele não queria que você soubesse. Por isso, Deus usou esse vídeo para falar com você, para abrir os seus olhos e a sua mente espiritual. Eu agradeço muito a sua presença. Eu peço que você se inscreva, que você compartilhe. Vamos aumentar essa comunidade e que o YouTube recomende ainda para mais pessoas e todos possam alcançar o Evangelho e abrir a sua mente espiritual. Tá bom? Um beijo no coração e até mais.